Eu quero falar, o João pediu para que eu falasse sobre o lar cristão. Primeiro eu quero agradecer os meninos aí, olha, vocês são 10, viu? Maravilhoso, uma bênção, o retiro sempre acontece, eu já participei muito de retiro na minha vida, já organizei muito retiro, já varei a noite fazendo projetos e planos de retiros na minha vida. Chegou uma hora que eu falei, bom, eu tenho que passar a bola dos retiros, então a bola do retiro está na mão deles, eles que escolhem o local, escolhem a data, escolhem o tema, escolhem os pregadores, eu só vim aqui para pregar. Então, e tem sempre sido uma benção. Vem, dá certo, maravilhoso, tá aí, vocês estão de parabéns, a equipe da cozinha, né? A gente engorda mais quando vem nos retiros, não tem jeito, o Vanderlei é culpado de sair, o pecado é dele, mas a gente vem, come, engorda, né? E as crianças é uma bênção de Deus, né? Eu vou dizer para vocês aí, vocês são bênção de Deus, brinquem bastante, né? Vai passar essa fase, que Deus abençoe vocês e que Deus guarde muito vocês aí. Muito bem, Mateus capítulo 12, é um texto interessante, que a hora que o João me falou, eu fiquei pensando, e eu falei, bom, pregar sobre o lar cristão, né? E eu não sei o que pregar sobre isso agora, mas me veio esse texto na mente, Mateus capítulo 12, verso 47 até o verso número 50. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém lhe disse a Jesus, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: Estão aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar em comunhão, em amor, em relacionamento aqui. Que a comunhão do Senhor seja abundante, que a vida da igreja flua entre nós. Que o poder do Teu Espírito haja na nossa vida. Deus, lemos a Tua palavra e eu peço que o Senhor fale ao nosso coração por essa palavra. Que tudo seja para a glória do Senhor somente. Confesso a minha fragilidade, pequenez, sabendo que os meus irmãos também compartilham desta mesma ideia. Mas ao mesmo tempo contemplo a Tua grandeza e fortaleza. Tu és o nosso refúgio, a nossa força, a nossa esperança, a nossa libertação. Em Ti confiamos, somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esse aqui é um texto muito interessante, porque aqui me parece que Jesus está nos trazendo o projeto dele para nós como igreja. E qual é o projeto de Cristo? O projeto do Senhor é que nós sejamos uma família com Ele. Eu entendo que esse era o projeto original, antes da queda do homem. Fica uma pergunta: se o homem não tivesse caído, Jesus teria vindo? Como seria? Eu entendo que o projeto de Deus é anterior à queda. O projeto de Deus é o projeto de uma família. Eu creio que Deus resolveu, na sua infinita sabedoria e santidade, a criar uma família, onde Cristo fosse a peça principal, cabeça, e todos nós parte do seu corpo. Esse é o projeto de Deus. A queda entrou na história, veio à cruz, restaurou e trouxe de novo ao projeto de Deus. O projeto de Deus é constituir uma família. Talvez seja esse o maior projeto de todos nós, ser uma família com Cristo. Esse é o nosso projeto.
Mas aí nós vamos para uma compreensão de que Deus trabalha muitas vezes de forma pedagógica. Por que Deus trabalha de forma pedagógica? Talvez porque nós teríamos muitas dificuldades para entender a realidade das coisas espirituais. Ontem o Luiz Fernando falou sobre essa questão de Deus trabalhar de forma metafórica. Talvez nós teríamos muita dificuldade de entender as realidades espirituais se não fosse de uma forma pedagógica de Deus. Como é que você ensina para uma criança conceitos abstratos? A criança pequena, entende conceitos concretos, não abstratos. Se você falar, isso aqui é um peso para mim, ele vai entender literalmente como um peso. Ele não consegue entender um conceito abstrato. Um peso quer dizer uma coisa que me incomoda. Então nós somos como crianças. Deus, para nos ensinar, Jesus falou para os discípulos, se eu falando de verdades da terra, vocês não entendem, imagina se eu falar das coisas espirituais. Para entender das coisas espirituais, precisa estar maduro. A gente não entende. Então Deus precisa rebaixar o nível e tratar-nos como crianças, começar explicando, olha, isso aqui. Deus faz assim, creio eu, para que a gente possa partir do conhecimento, partir do conhecido para chegar ao desconhecido. Deus começa com o conhecido. Você conhece isso, então tá. Daqui eu vou te transportar para o desconhecido. Então, nesse aspecto, nós estamos falando da obra de Deus, ou da obra que Deus realiza em nós, para nos transformar em uma grande família, porque esse é o projeto dele. As pessoas falam assim, como é que vai ser lá no céu? Vou chegar lá e, poxa, essa aqui foi minha esposa, eu tenho um sentimento por ela diferente aqui, esse aqui foi meu filho, meu pai, minha mãe, mas lá, como é que vai ser? Porque aí eu vou ter uma preferência de estar com essa pessoa do que estar com outra. Eu vou gostar mais desse aqui porque foi meu filho lá na terra, ou porque foi meu pai, do que eu vou gostar daquele outro lá. Como é que vai ser isso? O que eu entendo é que no céu haverá um amor distribuído perfeito por todos, porque todos serão uma grande família. Não haverá mais pai, mãe, filho, marido, mulher. Haverá um pai, Deus Todo-Poderoso, e a família dele constituída. Então eu vou ter o mesmo sentimento, ou a mesma afeição, ou a mesma comunhão com você, do que eu teria com a minha esposa lá no céu, do que eu teria com meu pai, do que eu teria com meu filho. Será a mesma, todos vão ter um sentimento único e muito melhor, porque esses nossos sentimentos e relações aqui, eles são cheios de altos e baixos. Tem hora que a gente está gostando, tem hora que a gente está gostando menos, tem hora que a gente está com raiva, tem hora que a gente fala, puxa, mas não completou, puxa, eu tenho que aceitar a pessoa assim mesmo, porque eu vejo as deficiências. Mas lá no céu haverá uma perfeição. E a paixão e o amor por todos será muito superior à paixão de uma pessoa que casa e que diz, já passaram 9 meses e eu continuo extremamente apaixonado. Será muito superior a isso. Uma família inteira. Como é que Deus faz isso? Creio eu, Deus começa na forma pedagógica. Então, nós temos a Igreja de Cristo, universal, não é universal do reino de Deus, não. A Igreja de Cristo, que é universal, que está no mundo inteiro, de pessoas que estão vivas aqui na terra e de pessoas que estão vivas já no céu. Nós temos a Igreja universal de Cristo. Essa é a grande família. Essa é a família idealizada e construída por Deus. Essa igreja já existe aqui na terra, mas ela vai completar, vai contemplar a sua obra perfeita, realizada no céu, quando todos nós estivermos glorificados no céu, em estado eterno. Não mais nesse corpo que se corrompe, que fica velho, se acaba, mas num corpo glorioso,
Não de espuma, de fumaça, não. Um corpo de carne e osso, mas revestido da eternidade para sempre. Lá será a família idealizada por Deus eterna. Então ela já existe na igreja terrena, mas ela ainda vai alcançar sua plenitude na igreja celestial. Mas como é que eu vou entender essa família? Aí eu venho aqui, essa família que está aqui, que é Presidente Prudente, São Paulo, Bahia, Estados Unidos, Japão, da igreja do Senhor que está relacionado com todas as nações aqui. Como é que eu vou entender isso? Eu não tenho como cultuar juntamente, colocar tudo no mesmo lugar, na mesma convivência, brasileiros, chineses, alemães, europeus, trazer todos os crentes e colocar num lugar só para a gente ficar convivendo. Não tem como. Então como é que Deus faz? As realidades menores. As congregações menores. Somos nós que estamos aqui. Então nós somos parte desta igreja, dessa família maior. Nós somos uma família. Precisamos falar de placas denominacionais. Nós somos uma família aqui. Mas essa família não contempla toda a família. Tem irmãos lá na China que eu não conheço, nem você. Então como é que Deus vai nos ensinar? Vai nos ensinar na família menor, que é a família congregacional nossa. Aqui nós somos uma família. Aqui não tem diferenças de autoridade em relação a ministérios, mas todos somos um. Estamos aqui, eu como da mesma comida que você, e nós estamos juntos, nós participamos do mesmo pão, do mesmo vinho, nós estamos juntos. Essa família. Ela representa a família maior. Mas aí, depois dessa família, que ainda é muito importante, mas para eu entender ainda a família maior, eu sou muito criança, eu sou muito neném. Eu preciso de uma realidade ainda mais concreta. Então eu vou para o quê? A família nuclear. Pai, mãe, filhos, marido, mulher. Esta é a redução máxima da intimidade, do amor e da comunhão. É a redução última. Tanto é que quando é falado marido e mulher, eles têm uma intimidade que é chamada de serão um comigo. Então, o marido se torna um com a esposa no processo da intimidade. É a redução máxima do que seria a intimidade. É um homem e uma mulher. E para vocês terem uma ideia, isso é tão interessante que a Bíblia chama o relacionamento entre um homem e uma mulher, relacionamento sexual, de conhecer. Conheceu Adão e Eva e ela teve um filho. É a redução máxima da comunhão entre duas pessoas. Isso aqui está representando o quê? Não está representando, nós não estamos aqui simplesmente para conhecer uma pessoa, se apaixonar por ela, casar, ter filhos e morrer. Nós estamos aqui para aprender o que é. Entende? Então começa aqui embaixo, a família nuclear, o lar cristão, é a redução última das realidades espirituais da família celestial. Então, do lar cristão, eu tenho que começar na base, o ponto mais baixo, mais profundo, é aqui. Daqui, ele vai lançar bases para eu entender a igreja congregacional, onde eu estou convivendo com os irmãos, ouvindo pastores pregar, ensinar, pregando, cantando, louvando, tendo comunhão, que vai me remeter à igreja maior, que é a igreja universal de Cristo, que um dia nós vamos estar todos juntos. Então eu tenho família nuclear, família congregacional e família universal. Para eu entender a família universal, eu preciso do primeiro estágio, que é a família nuclear. Aí eu avanço para o segundo estágio, que é a família congregacional. Aí eu avanço para o terceiro estágio, último, que é a família universal. O projeto de Deus não é a família nuclear. A família nuclear é muito importante. Mas ela é apenas um meio, ela não é o foco principal. Ela é o meio pelo qual você vai chegar à igreja universal. Por isso, quando chegar até Jesus, tua mãe e teus irmãos, família nuclear, estão aí fora. Jesus diz, quem é minha mãe?
Quem são meus irmãos? Vocês são mãe e irmãos meus. Entende? Ele estava mostrando que o projeto não é Jesus, Maria, José, Tiago. Esse não é o projeto. É um meio isso aí. O projeto é a igreja. É a grande família de Deus. Porque um dia, o nosso relacionamento marido e mulher vai passar. Não tem como perpetuar isso. Pensa que você, 9 meses, 8 meses, vai chegar lá no céu, você ela não anda lá e não pensa aí, não é não. É aqui, aproveita aqui. Mas lá no céu, é uma outra realidade, porque a família nuclear passa. Né? O retiro passado, eu estava perdendo meu pai. E eu não conseguia me enxergar perdendo meu pai. Mas aí Deus foi amadurecendo o meu coração. E foi mostrando que há uma família. E que essa família aqui é provisória. É igual o dente do Lucas, provisório. Há um dente. Então, a gente põe um dente provisório aqui. Que ele cai depois, mas há um dente que não cai. Eterno, pode dar pancada quanto for, não vai cair, lá na glória. Aqui ainda segura o provisório aí. Porque se ele não cai de um jeito, filho, na pancada, ele cai quando fica velho. Não tem jeito, vai ficando banguelo, vai caindo, aí põe parafuso para cá, põe parafuso para lá e para cá, cimenta com não sei o que lá. Mas o próprio texto bíblico de Eclesiastes já diz, os moedores vão ficando poucos, moedores são os dentes. Eclesiastes 12 fala isso. Lembra-te do teu Criador no dia das tuas mocidades, antes que venham os dias lá na frente, onde os moedores vão cessar. Aí você precisa... Meu pai da época antiga usava dentadura. Colocava assim, tirava, né? Para escovar, aquela coisa. Ainda bem que ele não colocava com um copo na água. Mas tinha gente que põe a dentadura no copo d'água à noite, levanta de manhã, já toma aquela água e beleza, né? Então, você tem o provisório. A família nuclear é provisório, assim como a família da igreja congregacional é também um provisório maior, mas é provisório. Então eu vou dizer assim, que a família nuclear é o dente natural, não, dente de leite. A família da igreja é o dente permanente, mas que não é muito permanente, que quebra, que não sei o que tem por parafuso. Agora, a família universal é o dente eterno, espiritual. Esse não cai nunca. Nem precisa escovar. Graças a Deus, não precisa escovar. Viu? Lá no céu não precisa escovar dente. Aleluia. Então, é isso aí, nem passar fio dental. É o dente eterno. Então, como é que nós vamos fazer? Nós estamos falando sobre o lar cristão. O lar cristão, então, é onde eu vou preparar a coisa para entender a igreja. Por que a igreja congregacional... Essa mensagem vai pregar umas 3 horas. Por que a igreja... Ainda bem que eu fui o último, ninguém pode... Por que eu já proibi o Luiz Fernando de tocar. Por quê? Porque na última o Pedro estava pregando, ele estava tocando ali para terminar. Agora não vai, agora já está proibido. Então, por que às vezes o problema está na igreja, na congregação? Porque o problema às vezes não está na congregação. Os conceitos estão aqui atrás, na família nuclear. Se nós tivermos uma base estruturada e boa aqui, a congregação vai estar na paz. Então precisamos tratar a família nuclear. Ótimo. Então, poderíamos dizer que o lar é uma figura da igreja maior, em última instância. O lar é uma figura. Deus trabalha com figuras. O lar é uma figura da igreja maior. Então, quais são as características que precisa haver no lar cristão, uma vez que ele é uma figura da igreja universal? Quais são as características? Aqui eu vou trabalhar algumas apenas, teria muitas, né? Teria 198.427, mas eu vou reduzir para 12. Ui, será que vai tudo isso aqui? O Mandelei já dá a cria. Então, quais são... Depois você corta essas coisas que vai ficando aí, né? Corta. O Rodolfo eu vou falando as besteiras, aí o Rodolfo vai cortando. Vai. Quais seriam as características? Primeiro, na família nuclear precisa haver instrução e aprendizado. Porque na igreja há instrução e aprendizado. E o aprendizado último é na glória. Quando nós vamos estar perpetuamente aprendendo de Deus. Mas aqui na família
congregacional, precisa ter aprendizado. Nós não nos reunimos só para a gente ficar aí passando tempo, comendo churrasco, tomando banho de piscina, trocando conversa. Nós nos reunimos principalmente para aprender. Por isso que é importante os irmãos prezarem o momento também da palavra, não é só da palavra, o louvor é maravilhoso também, onde há aprendizado também no louvor. Mas os irmãos prezarem o momento da palavra. O momento da palavra não é o momento da gente ficar saindo para lá e para cá. Claro que tem irmãs com bebê pequeno, tem que levantar, tem pessoas idosas que precisam ir no banheiro, tem gente que está com problema gastrointestinal, alguma coisa, precisa sair, dor nas costas, coluna. Tudo isso é compreensível. E ninguém está aqui para julgar ninguém. Levantou lá o pecador miserável. Não. Mas, na realidade, nós sabemos quando nós podemos ficar sentados e quando nós não queremos ficar sentados. Então, na pregação da palavra, nós temos que priorizar a atenção, aprendizado. Isso aqui é um aprendizado. Tem que sentar e ouvir. Mas o pastor está pregando 2 horas. E daí? Vai ouvindo. Se fosse o jogo do Brasil, 90 minutos, todo mundo fica lá vendo perder para Camarões. 1-0, vexame, todo mundo vendo. Agora a pregação da palavra, se passou de 30 minutos, o cara começa já, corta o negócio aí. Então, aprendizado. Aqui o aprendizado. Na família nuclear, precisa ter o aprendizado. Então, quem não consegue aprender dentro de casa, não consegue aprender na igreja congregacional e não está preparado para a igreja celestial. Porque você acha que Deus, infinito, e a gente finito, a gente vai conseguir chegar lá e já saber tudo de Deus? A eternidade é pouco para a gente conhecer Deus. A eternidade, nós vamos ficar lá, cada dia um conhecimento novo, ainda não esgota nunca. 1 trilhão de anos, nós estamos lá, 1 quintilhão de anos. Não existe fim, porque ele é infinito. Na sabedoria, no poder, no amor, na grandeza. Como é que eu vou aprender lá, se eu não comecei a aprender aqui? Se eu não comecei a aprender aqui? Na família nuclear é lugar de instrução e aprendizado. O que isso significa? Não vai dar para pregar todos os pontos, vou fazer outro retiro. O que isso significa? Primeiro, tem que ensinar dentro de casa. Precisa de instrução. Instrução significa gente que possa dar instrução. O pai e a mãe são os instrutores da família. Quando não tem ainda filhos, então um instrui o outro. A instrução, aprendizado. Tem que ter, para aprender, tem que ter desejo no coração de aprender. Tem que ter coração de humildade. Só aprende quem é humilde. Quem acha que já sabe não aprende nada. Morre na ignorância. Mas quem sabe que não sabe, por isso que o filósofo dizia, agora sei que nada sei. Quem sabe que não sabe, está aberto para aprender. Quem acha que já sabe, perdeu a possibilidade de aprender. Eu não preciso mais ouvir palavra, pregação, já sei tudo. Sabe nada. Quando você acha que sabe, não sabe mais nada. Começou a desaprender tudo. Então nós precisamos ter o coração aberto dentro de casa para aprender. Óbvio que uma família ideal seria pai, mãe, filhos, tal, tudo certo. Tem casais que não podem ter filho, ótimo. Mas é a família que você tem, seja ela só mãe e filho, seja ela só pai e filho, seja ela pai, mãe e filho. Agora, nada de inclusão. Vem com esse negócio de inclusivo pro meu lado, não. Nada de inclusivo. 2 mães, 2 pais, tá tudo errado. Isso aí é tudo pecado maligno. Pode cortar, depois você corta se quiser, se não quiser, vai preso também. Mas é assim, a palavra do Senhor nos diz que casamento é homem e mulher. Deus fez Adão e Eva. Não fez Adão e Ivo, né? Como diz lá o Hernando. Não é, né? Então, assim, é Eva. Então é homem e mulher. Ah, não importa o que o seu professor fala na escola, na faculdade, não importa o que os políticos falem, os filósofos falem. São tudo ignorantes, tapados, falando de realidades que não sabem, usado pelo diabo. Aqui, a palavra de Deus é a verdade. E ela diz que é homem e mulher. Certo? E mulher não é homem aqui na terra. E um homem não é mulher. Então, os homens não tem que ser efeminado dentro de casa e as mulheres não tem que ser o cabra macho da história. Nada não. Homem e mulher. Tem que ter aprendizado. Humildade para aprender, reconhecimento. Os filhos têm que ser ensinados, os filhos têm que aprender. É difícil ensinar, porque nem sempre as pessoas estão abertas para aprender. Mas quando ele é pequeno, dá para você pegar o chinelo e fazer ele aprender na marra. Então, o filho senta aqui, você vai aprender. Ensinar. Ensinar não é espancar, ensinar não é... Ensinar. É preciso ter filhos ensináveis, porque nós precisamos ser ensináveis. Agora, o pai da família, embora seja uma autoridade no lar, ele não é o sabe-tudo. Porque quando o homem acha que ele não precisa aprender nada,
Aí Deus, de propósito, usa a mulher para jogar na cara do marido com atitudes simples, que ele fez a maior burrada da vida em algumas coisas e que ele não deu ouvido para a mulher, e por não dar ouvido para a mulher, ele dançou na história. Corta isso aí, corta. A Katia não está ouvindo. Então, o homem tem que ter o coração aberto para aprender. Ele é autoridade dentro do lar, mas ele precisa aprender a ouvir o conselho da esposa. Ele não precisa ser dominado pela esposa. O que mais nós temos hoje são homens, ó, fio-fio, que vai, a mulher manda e ele, ou se a mulher falar uma coisa e ele tem que correr, ouvir a mulher, porque senão ele dorme 3 meses no sofá. Aí esse tipo de mulher já não serve e esse tipo de homem também não serve. Aliás, se fosse uma hora aqui, eu ia falar sobre a questão sexual, né? A mulher, ela não tem que chantagear o homem com questões sexuais, não. Mas também o homem não tem que usar a mulher como se fosse um objeto sexual. Então, tudo tem que entrar nos conformes aí. Porém, eu acho que tem que aprender, haver aprendizado na família. Então, a mulher tem que aprender a ouvir o marido, e o marido tem que aprender a ouvir a esposa. E os filhos têm que aprender a ouvir os pais. E os pais também têm que aprender a ouvir os filhos, porque os filhos são seres humanos. Nós vamos tratar as crianças não como objetos, mas como pessoas. Não importa se ele tem 2 anos de idade, 3, 1 mês, ele é uma pessoa. Ele é um ser humano. Eu tenho que olhar para ele e enxergá-lo como uma pessoa. E como uma pessoa, ele às vezes tem um insight de Deus maior que o meu. E ele fala alguma coisa e eu aprendo com ele. Às vezes eu aprendo coisas com meus filhos. E espero que ele esteja aprendendo comigo. E assim vice-versa. Então, aprendizado, né, instrução. Isso começa no lar nuclear e vai para a congregação. Se não tiver na congregação, aprendizado, nós estamos perdendo tempo. Tem gente que acha que é chegar à igreja e pular, e fumar, sair, dançar e não sei o quê, e vai embora para casa, está tudo bonito. Está tudo errado. A igreja é lugar de aprendizado. Também, mas o aprendizado começa em casa. Se não aprendeu em casa, não vai aprender na igreja. Se não tem espírito humilde para aprender em casa, não tem espírito humilde para aprender na congregação. Então aqui tem gente para instruir na congregação, respeite aqueles que Deus levantou como mestres, respeite, e não é mestre porque fez mestrado, é mestre porque é dado pelo Espírito. Então, respeite aqueles que Deus colocou como mestre para ensinar e aprenda, e ensina a aprender. Ensina os filhos a aprender, na igreja é lugar de aprender, filho. Quando é pequenininho, eu lembro, né, da Carla que não conseguia, porque as crianças corriam muito, não ficavam, isso é normal. Né? O Manuel, isso é normal, porque é a fase. Vai passar essa fase, pode ficar tranquilo que passa. Quando ficar maiorzinho, já se entende que precisa ficar sentado. Né? Então, assim, aprendizado. Precisa ter dentro da igreja. Pronto, segundo ponto. Precisa haver organização no lar. Organização. Casa totalmente bagunçada, onde você chega, tem livro espalhado para tudo quanto é lugar, que é a minha casa. Casa totalmente, onde não há, mesmo que seja uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Já viram isso aí? Bagunça organizada. Precisa haver organização em casa. Porque Deus, quando criou o cosmos, sabe o que significa cosmos? Cosmos no grego significa ordem. Eu não sei se vai conseguir me confirmar. Ordem, organização. Daí vem a palavra cosméticos. Porque quando a mulher usa um cosmético, os gregos dizem que ela está colocando ordem no rosto. Quando Deus construiu o cosmos, ele construiu tudo organizado. A terra organizada, não é? O sol se levanta, o sol se põe, todos os dias, regularmente. Há as temporadas de estações, verão, primavera, outono, inverno. Há as floradas, há o período cada fruta dá no seu período próprio, é tudo organizado. Os animais, a gente não tem que ficar alimentando pardal, pombinha, é tudo organizado. Há uma cadeia cósmica organizada e essa cadeia funciona como um relógio organizado. Deus fez tudo certinho. Aí entra o ser humano, que era para cuidar do jardim, ou seja, manter a ordem cósmica, e peca. Quando ele peca, tem que sair fora do jardim. E aí começam os problemas. Aí começou a desorganização. Se a família nuclear é desorganizada, desorganizada com horários, desorganizada com coisas, desorganizada com situações, ela vai trazer para a congregação a desorganização. E a congregação se torna desorganizada.
Com organização, eu não estou falando com rigidez de regras, não é isso. Mas você precisa do espírito da ordem. Na sua casa, ordem entre os filhos, ordem na família. Essa ordem vem para a congregação e essa ordem será estabelecida no céu. Porque no céu há a ordem perfeita. Há uma organização perfeita. Mas a gente fica pensando, o que não fazer lá no céu? Você acha que vai chegar lá no céu e falar, peraí, agora tem a lista 728.327.000. Esse é o teu número, procura lá o que você vai ter que fazer. Não, não é isso. Quando você chegar no céu, o estabelecimento da ordem perfeita já está lá. E você vai saber exatamente o que você tem que fazer, como você vai fazer e o que você vai passar a eternidade fazendo. É tudo organizado. Deus é organizado. Então, organização é algo importante da família nuclear. Outra coisa que você tem na família nuclear. Agora essa aqui, 30 minutos só nessa. Submissão. Isso aqui o João já deve ter falado, ontem que conheço o João. Ele deve ter falado sobre a submissão. A mulher tem que ser sujeita. Tô brincando. Eu queria ter assistido sua pregação ontem, pastor. Realmente foi uma pena ter saído aqui e sair com o coração na mão. Mas assim... a submissão. Submissão é uma coisa importante, tem que começar no lar. Sujeição no lar. O lar é assim, os filhos sujeitos aos pais. Mulher sujeita ao marido. Em que aspecto? No aspecto só da autoridade. Assim como a igreja é submissa a Cristo. Assim Paulo diz, como Cristo é submisso a Deus. Porque Deus, Pai, é a cabeça de Cristo. Então, por aí você vê que submissão não tem a ver com superioridade e inferioridade, porque nós sabemos que Deus Pai não é superior a Cristo em essência, porque é o mesmo Deus. Assim como a mulher, essencialmente, ela não é inferior ao marido. Nós não estamos falando de inferioridade, nós estamos falando de organização de autoridade. Então, precisa ter submissão no lar. Muitos lares dão errado e muitos filhos. Isso não é uma regra, tá? Não é porque assim, o filho lá foi para a homossexualidade, depois você corta isso aí. O filho foi para a homossexualidade porque não há submissão do lar. Não é uma regra. Às vezes está tudo certo no lar, mas é a escolha de cada um. Cada um tem escolha. Você pode ensinar teus filhos o caminho da verdade, mas quando eles tiverem a idade do juízo de tomar as próprias decisões, eu já falei isso para meus filhos. Eu estou ensinando a verdade. Agora, quando chegar na fase adulta, você vai tomar o caminho que você quer. Saiba de uma coisa, você pode escolher o caminho que você quer, mas você não pode escolher o resultado do seu caminho. Se você escolher o caminho A, você vai ter o resultado para o caminho A. Ou seja, se você escolher o caminho da vida, você vai ter vida. Agora, se você escolher o caminho da morte, você vai ter morte. Não tem como você escolher o caminho da morte e ter vida no final. Não tem isso. É a escolha de cada um. Então, eu não posso culpar os pais, muitas vezes, pelas escolhas erradas dos filhos. Mas, via de regra, às vezes, em casa, quando a mulher não aprende a ser sujeita ao marido, em autoridade, em amor... Vós, maridos, amai a vossa esposa. Quando ela não aprende essa sujeição, isso pode levar a uma quebra de admiração. E isso pode levar à homossexualidade. Pode sair, porque senão eu vou ser preso. Pode levar à homossexualidade. Por quê? Porque quebra. Ela vê que o marido, o pai em casa, não tem papel de pai. Mas é uma certa mãe dentro de casa. E a mãe que devia ter papel de mãe, ela tem o papel do homem da casa. E aí, às vezes, a filha, então, perde o encanto pela mãe ou pelo pai, e ela não quer, ela perde o encanto pelo pai e ela não quer mais um relacionamento com o homem. Ou o filho perde o encanto pela mãe e ele não quer mais relação com a mulher. Então, precisa haver submissão. Como é que é a submissão? A submissão precisa ser ensinada. Filhos têm que submeter. Casa em que os filhos mandam, está contra a palavra de Deus. Hoje em dia, muitos lares, os filhos é que mandam nos pais. Eles é que falam o que tem que fazer, que hora que tem que chegar, que hora que tem que sair dos lugares. Deixa eu ir embora porque meu filho quer ir embora. Misericórdia. Que homem é você? Não, porque o filho falou alguma coisa, ele virou o ídolo da história e pronto. Ninguém presta mais. Só meu filho porque ele falou isso. Que homem é você? Que mulher é você dentro de casa? Se teu filho fala alguma coisa, vai checar primeiro. A autoridade é pai e mãe, não é filho não. Os filhos criam uma asa
Inventa uma mentira, os pais brigam aí, brigam irmãos com irmãos de igreja por causa de criança. Não, peraí, pelo amor de Deus. Meu filho vem falando alguma coisa comigo, vamos checar a primeira situação. Tem esse negócio de ficar protegendo o filho. Protegendo. Você tem que proteger o filho do diabo, não proteger o filho das pessoas, proteger dos irmãos. Criança às vezes inventa confusão, inventa mentira. E mesmo que ele estiver certo, ensina a humildade em Cristo Jesus. Tá certo, filho. Você está certo. Mas Jesus nos ensinou a nos rebaixarmos. Se rebaixa em humildade e Cristo vai te abençoar. Porque na tua vida, você nem sempre vai estar certo e vai ser respeitado como certo. Às vezes você está certo, mas as pessoas, o erro vai prevalecer. E você vai ter que baixar a tua cabeça. Porque Jesus estava certo, mas foi crucificado por homens errados. É assim que funciona. Então, submissão. Os pais têm que trazer os filhos em sujeição. Não é espancamento, mas também não é só assim. Nunca relei a mão, não sei. Não, às vezes precisa relar a mão, sim. Às vezes precisa pegar um chinelo. Às vezes precisa. Mas é correção, não é espancamento. Então, dentro de casa, o pai e a mãe é autoridade sobre os filhos. E tem que ser assim. Hoje em dia, os professores trabalham com criança. Antigamente, eu tive o privilégio de estudar em escola pública a minha vida toda. Só fui para particular quando fui para a faculdade e para mestrado. A vida inteira em escola pública. Aquela época era diferente, tudo bem. Mas a gente respeitava tantos professores. O professor chegava na classe, ele falava, estava falado. Terceiro colegial, eu vi um professor de biologia mandar uma menina calar a boca na sala de aula. Terceiro colegial, ensino médio. A menina falou, ele virou e falou, cala a boca aí. A menina abaixou a cabeça. Se fosse hoje, estava morto na hora que você está lá fora. Hoje em dia, as professoras têm medo de crianças do ensino fundamental. Sabe por quê? Porque o pai não ensinou respeito em casa. Aí, não respeita a professora. Sabe o que acontece? Acontece um problema na escola, ao invés da mãe e do pai ir conversar com a professora e com a diretora para descobrir o problema que aconteceu, a mãe e o pai vai armado para meter o pau na professora e meter o pau na diretora. E a criança que está errada muitas vezes, sai com a asa toda e diz, eu faço o que eu quiser, que meu pai arrebenta a boca do balão aqui. Pecado dentro de casa. Pecado. Isso é pecado. Você está assassinando a espiritualidade do seu filho. Em casa a gente está ensinando. Meus filhos sabem que eu tenho intimidade, tenho conhecimento com a diretora da escola deles, porque é uma cristã, graças a Deus. Minha amiga, ela manda mensagem para mim, pastor, ora por isso. Então eles sabem. Aí qualquer coisa que acontece, fala com a Márcia. Eu espera aí. Respeita a professora. Primeira coisa que o pai tem que falar para um filho. Respeita a professora e respeita a diretora da escola. Agora, se teve algum abuso, nós vamos investigar, vamos conversar e vamos resolver. Não é assim, chegou em casa falando um negócio, vou tirar meu filho daquela escola, eu mato a professora. Misericórdia. Onde está o cristianismo aí? Onde está a vida cristã? Estamos falando do quê? Nós estamos falando de crente ou nós estamos falando de mundano? Onde está? Então, nós precisamos ter respeito, submissão. Começa dentro de casa, que aí depois vai para a igreja, hein? A igreja é o problema. Na minha época eu, Vanderlei, tudo, era tudo adolescente na igreja, a gente aprontava. Nos cultos a gente saía lá fora e tinha uns diáconos que pegavam na orelha mesmo. Pegavam na orelha, para dentro. Na orelha. Pegava e punha para dentro. Hoje em dia, se o diácono falar assim, tem que falar assim, ó. Minha mãe querida, amada e adorada, eu preciso conversar com você, irmã amada. O seu filho está destruindo um negócio ali, quebrou, está jogando o microfone do chão. Meu filho não é assim! Eu estava com vontade de falar, vai para o inferno, mas não vou falar não. Meu filho, que negócio é esse? As crianças têm que aprender a respeitar a autoridade na igreja. Se não aprendeu a respeitar em casa, não respeita na igreja. Respeitar a professora de escola bíblica na igreja, respeitar diáconos na igreja, respeitar presbíteros, respeitar pastores, respeitar líderes. O respeito tem que estar porque é submissão. Quem não respeita pai e mãe em casa, não respeita professores na escola, não respeita na igreja, não respeita Deus, que é a última autoridade e instância. O anticristo é o governo da insubmissão máxima, quando ele rejeita e se volta contra tudo que é Deus, porque Deus é a autoridade última. E sabe qual será o fim do anticristo?
Jesus vai destruir ele com um sopro da boca. Não vai nem botar a mão nele. Vai fazer assim, ó. Acabou o anticristo. Será jogado no lago de fogo e enxofre. Falta de submissão. Então, submissão dentro de casa. Ponto 4. Precisa haver crescimento e amadurecimento dentro do lar. O lar é lugar de crescimento. Cada fase tem o seu tempo. Às vezes nós pais, queremos que os filhos com 2 anos de idade tenham um comportamento de 10. Eu não gosto, respeito, mas não gosto. Aquelas igrejas em que a criança com 3 anos de idade está vestida de terno e gravata, sentado com terno e gravata, nem eu gosto de usar. Criança é criança. Criança brinca como criança, criança fala como criança, criança age como criança. Mas tem as fases de amadurecimento. Eu não posso eternizar ele como uma criança, chegar no Rodolfo, meu bebezinho. Não, não é bebezinho mais. Eu não posso eternizar ele como uma criança, bebê da mãe. Não, ele já é adulto. Mas eu também não posso querer que o Átila tenha o comportamento... Não tem, nem que quiser, não vai ter. Criança é criança. Criança brinca, bate a cabeça, quebra o dente, se arrebenta, dá ponto na cabeça. É assim. O Átila deu 4, né? Sei lá. Então, é assim. Criança é criança, eu não tenho como. Então, eu respeito, mas tem a fase de amadurecimento. Então, nós vamos amadurecendo no lar. Nós todos temos que amadurecer sempre. Eu não estou maduro o suficiente ainda. Nós vamos amadurecendo como pais, como mães, como marido, como esposa, como filhos. Nós vamos amadurecendo. Crescimento e amadurecimento no lar. Que vem para a igreja, crescimento e amadurecimento entre os irmãos, que tem gente que é eternamente um bebezão dentro da igreja. Falou alguma coisa? Não me cumprimentou. O irmão passou para mim e não comentou. Estou de mal, come sal. Vou embora para casa com raiva, não olho mais, não vou no culto. Vai crescer. Olhou para mim, ai, não gostei do jeito que a irmã olhou. Vai crescer. Vai crescer. Não, irmão. A Bíblia fala o quê? Se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele, irmã. Você me olhou com cara feia, estou vendo que você não ri mais para mim. Tem alguma coisa que eu te fiz, quero pedir perdão. O que aconteceu, irmã? Você dá um sorriso tão bonito, não está mais sorrindo. Eu fiz alguma coisa. Vai ter teu irmão com uma boa. Vai chegar lá, pastor, vai lá, resolve o problema lá que eu não aguento mais. Não, primeiro vai em você e a irmã. Se não resolver o problema... Aí vai para depois, aí chama o pastor para ir lá para resolver. Não resolveu o problema, o pastor entrega para Satanás. Não, estou brincando. Mas é assim, a gente tem que ir crescendo e amadurecendo na igreja. Dentro de casa e na igreja. Eu não paro, vai para lá e vai, né? Então, outra coisa que precisa ter no lar, nuclear. Não adianta chegar na igreja para adorar, se você não adora na tua casa. Temor de Deus e adoração começa no núcleo familiar. O povo na igreja tem que aprender em casa a temer a Deus e adorar o Senhor. Em casa. Não é assim, qualquer coisa usa o nome de Deus em vão. Meu Deus, não aguento mais esse moleque. Isso não, temor do Senhor. O nome de Deus não é para ser usado assim. Temor do Senhor. Quando você erra, porque eu erro, vá pedir perdão para os seus filhos. Não tem problema. Se errou com eles, peça perdão para eles. Mas tenha temor de Deus e tenha espírito de adoração dentro de casa. Entendeu? Os homens que me ensinaram a viver a vida cristã eram homens que dirigiam o carro falando em língua, como o pastor José. Eu não conhecia o pastor José cheio do Espírito Santo no púlpito. Eu andei com o pastor José. Eu posso falar dele porque é meu tio amado e que lá em Morama todo mundo sabe do meu nome do pastor José, tanto que eu falo dele lá. Mas é uma pessoa que eu caminhei com ele. Eu via ele dirigindo o carro e cantando em línguas. Eu falava, tem alguma coisa diferente desse homem. Que eu quero para mim. O temor e a adoração, ele começa na família. Não começa? O pai xinga palavrão o tempo todo, fala um estúpido, bruto, revoltado. Aí chega na igreja, aleluia. Funciona. Deus não está nem olhando para isso. A adoração começa dentro de casa. Família nuclear é um lugar de adoração. Você tem o teu lugar de oração dentro de casa? Tem que ter. Tem que ter um lugar que teu filho fala, você está orando ali, ó. Ele está orando. Cadê meu pai? Está orando. Não é para ser hipócrita, mostrar para os outros. Você não tem que tirar uma foto e colocar no Instagram. Estou orando, presta atenção. Não, para com isso. Ninguém precisa saber que você está orando. É você e Deus.
Ninguém nem tem que saber quantas horas você ora, quantos minutos. Isso é você e Deus. Mas dentro da tua casa tem que haver o espírito da oração e o espírito da adoração. E o espírito do temor. Porque aí vem para a congregação. Se não, chega na congregação, não tem oração, não tem adoração, é tudo farisaísmo, religiosidade e não tem temor. Tem igreja em que os jovens se reúnem no culto de jovens e saem dali, vão para os motéis. Não tem temor. Se não tiver temor dentro da igreja, daqui a pouco os pastores têm que vigiar, em alguns lugares, os pastores têm que vigiar os banheiros da igreja, tem que diácono ficar de prontidão, porque os jovens saem do culto, no meio do culto e vão se amassar lá no banheiro. Se não tem temor, não tem dentro de casa, não tem na congregação. Você acha que o céu é um lugar sem temor? O texto que eu li domingo, João, quando viu Cristo, só ver Cristo glorificado, caiu como morto. Isaías, quando viu a glória do Senhor, disse: ai de mim, vou morrer. Meus olhos viram grande Deus. As pessoas no Antigo Testamento, quando viam um anjo, caíam como morto. O lugar do céu é lugar de temor, não é de medo. Temor do Senhor e adoração constante. Tem que vir para a congregação, mas tem que começar em casa. Pai que não ora com os filhos, não ora com a família, não ora em casa. Mãe que não ora com os filhos em casa, vai orar na reunião da igreja? Não dá certo. Precisa começar a orar em casa com os filhos. Chama teus filhos para orar. Tem um problema? Vem aqui, filho, vamos orar. Chama para orar, dentro de casa. Para depois vir para a congregação. Temor e adoração. Que horas são, pastor? Vai indo? 9h30. 9h30? Outra coisa que precisa ter dentro de casa. Família nuclear. Perdão e reconciliação. É óbvio. Uma família, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A mulher resolve trair o marido e ir embora de casa? Não é disso que eu estou falando. O filho resolve ir para o mundo das drogas? Não é disso que eu estou falando. O pecado sempre será condenável como pecado. Mas em casa nós erramos, nós pecamos uns contra os outros. Precisa haver perdão. Então, o marido peca contra a mulher. Tem um dia que ele está estressado, chega nervoso em casa, não conseguiu pagar a conta, e está irritado, e ela já vem, porque esse menino fez isso, aquele menino fez outro. Aliás, sabedoria. Tem hora de falar dos problemas e tem hora que não é para falar dos problemas. Se o cara chegou cansado do mestrado, que ele está lá tentando fazer, não é hora de conversar dos problemas naquele momento. Não estou sabendo de nada, só estou falando. Aqui de boa, usando exemplo. Se o cara chegou lá e ele teve um maior problema na igreja com o irmão, resolvendo o problema, um querendo matar o outro, chegou em casa com a cabeça explodindo, não é hora de falar de problemas. Calma, segura o problema, guarda, depois você conta. Então, mas aí às vezes não dá. Às vezes a gente está tão nervoso que a gente bate em quem não deveria. Se você fez uma coisa errada, a primeira coisa que você tem que fazer, aprender a se humilhar, pedir perdão. É muito difícil. É muito difícil porque nós temos orgulho dentro de nós, a gente não quer pedir perdão. Mas tem que pedir perdão, tem que falar, eu pequei contra você, eu errei. Não está certo eu fazer isso. Se você pecou contra o teu filho, você tem que pedir perdão para o seu filho. É muito difícil isso também. Porque o pai acha que vai ser, vou quebrar minha autoridade. Não, você vai caminhar pelo caminho que Cristo ensinou. Se você errou, é você que tem que pedir perdão. Não é o outro que tem que pedir perdão porque você errou. Você errou, você vai. Vai até, não é vergonha, você chegar e dizer para o teu filho, eu já pedi perdão para meus filhos. Miguel sabe disso, Lucas, pai errou com vocês. O pai gritou quando não era para ter gritado, o pai estava nervoso, o pai falou uma coisa que não era para ter falado, falei uma frase errada, não é isso que eu penso de você. Tem que pedir perdão. Porque o perdão e a reconciliação começa na família nuclear. Agora, a mulher está lá, o marido vai e pede perdão para ela. Aí ela assim, ela fala, porque você fez isso, você fez isso. É assim que Deus faz com você? Quando você dobra o teu joelho e diz, Senhor, me perdoa, Deus fala lá, mas você fez isso. Chama os anjos aqui, você, vem aqui Espírito Santo, você fez isso. Lembra todo mundo? É assim que Deus faz com você? Não. Não. Pediu perdão, disse, tá bom, eu te perdoo. Se ele está pedindo perdão, ele já reconheceu que está errado. Você não precisa provar mais que ele está errado ainda. Ele já reconheceu. Tem uns que é assim, pedir perdão, tá, eu te perdoo, 3 meses sem conversar. 20 dias dormindo no sofá. Concorda? Tem perdão.
Não tem reconciliação? Se não aprendeu a arte do perdão, Jesus foi muito claro disso. O vosso Pai Celestial não vos perdoará se vocês não perdoarem os seus que te ofendem. Aliás, o Pai Nosso é perdoa-nos assim como nós perdoamos. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós. Então é para Deus fazer do jeito que eu faço. Se eu não aprendi a perdoar, Deus não vai perdoar. Então, dentro de casa é perdão e reconciliação toda hora. Marido e mulher sem conversar? Não. Tem hora que a gente está estressado, melhor não conversar naquele momento. Dá um tempinho, dá uns 15 minutos, 20, uma meia hora, 1 hora, 2. Deixa descansar a cabeça. Mas depois tem que voltar a conversar. Reconciliação. Por quê? Porque se não tiver no núcleo familiar, não tem na igreja. Não tem. Crente, 3 meses sem conversar com crente. Crente que não perdoa crente. Agora, perdoar não significa concordar com, certo? Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, mas não concorda com nenhum deles. E continua sendo errado o que fazemos. Mesmo que ele perdoa. Continua sendo errado. Porque às vezes a gente pensa assim, se eu perdoar, ele vai achar que ele está certo. Não. Você errou, pecou, você pecou mesmo. É pecado mesmo. Você está perdoado, mas você pecou mesmo. E eu não estou concordando com o seu erro quando te perdoo. Eu estou anulando a tua dívida para comigo. Quando eu te perdoo, eu não concordo com o teu erro. Por exemplo, se eu tenho um tesoureiro na igreja, e nem significa manter na mesma posição. Eu tenho um tesoureiro na igreja que está roubando o dinheiro da igreja. Eu vou até ele, descubro a situação, vou lá e o perdoo. Mas, a bem da prudência, eu tiro ele da tesouraria, porque ele não está preparado para lidar com a tesouraria. Eu não sei se ele se arrependeu realmente e mudou de vida ou não. Eu os libertei da dívida para comigo. Eu o perdoei. Mas talvez ele não tenha condições de manter-se como tesoureiro. E assim vale para qualquer coisa. Certo? Então, perdão e reconciliação começa em casa, vai para a congregação, porque lá no céu é o lugar de perdão eterno e reconciliação eterna. Precisa haver dentro de casa amor e respeito. Percepção da humanidade. O amor precisa nos envolver. O Luiz Fernando é bom fala sobre o amor. O amor precisa nos envolver, precisa haver um ambiente de amor dentro da família. Os filhos têm que olhar e falar, o meu pai me ama. Aliás, uma coisa que você precisa fazer é aprender a desenvolver, porque eu não fui criado assim, mas eu sei que meu pai me amava. Mas a gente tem dificuldade de falar que ama. Você precisa praticar isso. Praticar para os filhos, praticar para a esposa. É difícil. Praticar para a esposa e para o marido. Às vezes você está querendo falar para ela, eu te mato, mas você quer falar, te amo. Brincadeira. Então, você precisa praticar o ato do amor. Não só palavras, mas ações. Não só ações, mas palavras. Diga, eu te amo. Porque precisa ter um ambiente de amor dentro de casa. Não só dentro de casa, os filhos precisam ser criados nesse ambiente do amor, como a esposa e o marido criados no ambiente do amor. A esposa também tem que falar para o marido, eu te amo. Tem que haver. A ambiência do amor aqui, essa ambiência do amor vai para a congregação, que é a família maior. Depois da família nuclear. E os irmãos têm que falar um para os outros, eu te amo. Você é uma bênção, você é importante para mim. Os pais têm que falar para os filhos, você é importante para mim. Eu me importo com você. Ah, mas eu não fui criado assim. Não importa, você não precisa reproduzir os erros que você recebeu. Talvez você não foi criado assim por um outro contexto, outra mentalidade, mas aqui você está aprendendo o certo. Então você tem que produzir o certo, não o errado. Então você tem que manifestar o amor na igreja. Porque lá no céu é um ambiente de amor eterno. A família maior. Então se eu não pratico o amor aqui, na família nuclear, não terei o amor para praticar na família da igreja e não terei o amor na realidade, ambiência do céu. Amor e respeito e percepção de humanidade. Ou seja, o outro é humano como eu. Ninguém é semideus aqui na terra. Todo mundo é humano. Você peca e eu também peco. Você erra e eu também erro. Todo mundo erra. Porque todo mundo é humano. Às vezes a gente fala o que não devia, às vezes a gente faz o que não devia, às vezes a gente pensa o que não devia. Outra questão, precisa haver comunhão, convívio e vínculo entre a família. Comunhão é importante
que haja momentos só da família nuclear. Mas ela não pode ser um fim em si mesmo. Ou seja, a família nuclear precisa ter um tempo só, marido, esposa e filhos, que seja. Precisa ter um tempo só de vocês. Seja para assistir um filme de Natal, seja para comer um negócio no shopping, seja para comer uma pizza em família, seja para estar junto, fazer uma viagem. Precisa haver momentos só entre vocês, família nuclear. Mas também precisa haver um momento da família maior. Mulher e marido que se fecham só na casinha, os dois mundinho, pequenininho, só os dois ali, eu, meu marido e meus filhos, só nós aqui, nós e nós e nós, está fora da igreja. Porque a igreja também é a tua família. Começa na família nuclear, projeta na igreja. Então, eu tenho os momentos particulares individuais, mas eu tenho também os momentos coletivos. Eu não tenho só momentos coletivos, eu tenho momentos individuais, particulares. Tem gente que também só fica na igreja, não fica nada na família. Pecou também. Então tem a família, marido, mulher, esposa, nuclear, tem a igreja. Então eu tenho tempo com os irmãos. Saio com os irmãos, tomo café com os irmãos, já estou marcando aí com o Tarcísio, tomo café com os irmãos, estou junto e vai, a gente come uma pizza junto, a gente está junto, a gente vai na casa um do outro, comunhão dos irmãos. Também tenho tempo com a minha família. Para que esteja a comunhão também lá no céu. A realidade da família última, entende? Então, essa comunhão precisa começar aqui, vai para lá e vai para lá. Outra coisa, tá acabando. Precisa haver admiração uns pelos outros e pelo Senhor na família nuclear. Ou seja, a mulher tem que admirar o marido e o marido tem que admirar a mulher e tem que passar isso para os filhos. Os pais admirar seus filhos e os filhos admirar os pais. Sabe qual é o problema? Que às vezes a mulher admira todos os homens lá fora, mas não admira o marido dela. Fala bem de todos os homens, menos do marido. O marido, às vezes, admira todas as mulheres lá fora, mas não admira a esposa. Não fala bem da esposa. Os pais, às vezes, ficam falando para os filhos, o filho da Ana, sim, olha que bonzinho, quietinho, não chora, nunca vi chorar nem eu. Você é um chorão. Então admira sempre o outro, mas nunca aqui. E os filhos admiram os pais dos outros. Aquele pai lá que é bênção, ó. Não fala nada, nunca nem pegou um chinelo, aquele é bênção. Você não... Eu tenho que aprender a admirar dentro de casa. Admirar um ao outro, expressar isso, mas também admirar o Senhor. As pessoas da tua família sabem que você admira Cristo, que admira Deus. Qual é o nível? Se pegar um termômetro para medir o nível de admiração dentro da tua casa, as pessoas vão olhar e vai falar, meu pai é apaixonado por Jesus. Minha mãe é apaixonada por Cristo. Admiração. Para vir para a congregação maior, admiração entre os irmãos, aos pastores, aos líderes, aos membros, porque sempre a igreja do outro que é melhor. Sempre a horta do vizinho é melhor. Aí você sai dessa igreja aqui e vai para outra igreja, você vai ver o problema que tem lá. Não vou contar para ninguém, mas é maior do que tem aqui, viu? Então, tem que admirar a tua congregação que Deus te colocou. Admirar os irmãos com seus defeitos, com as suas bênçãos. Tem que admirar os seus líderes. E ao mesmo tempo, claro, não estou falando concordar com erros, né? E depois, admiração pelo Senhor. E aí você tem sede pelas coisas de Deus, que a admiração produz a sede. Se você na sua família nuclear, você não tem sede por Deus, pela palavra, eu me lembro do meu pai, quando era solteiro, meu pai me irritava, porque ele só ficava com a Bíblia. Eu falei, mas é só Bíblia. Ele tinha uma paixão pela Bíblia, e parece que, numa época da minha vida, eu estava meio friozão, meio geladão, eu não tinha aquela, mas toda vez que eu me lembro da imagem do meu pai, é lendo a Bíblia. Admiração pela palavra. Admiração pelas coisas de Deus. Admiração pela igreja. Dentro de casa. Não é para você ficar falando, pelo amor de Deus, não leve o problema do louvor para dentro da tua casa. Que é os filhos ficar escutando, os pais falando, olha, porque você vê o presbítero não sei o que lá, olha, o pastor João fez isso aqui, e o Luiz Fernando, os filhos escutando todos os problemas dentro de casa, não tem admiração. Tem que passar admiração. Tem problema? Você vai conversar com a mulher? Conversa no particular. Não dá, meu. O Luiz Fernando foi pregar lá, falou do chão que você abriu, engoliu todo mundo. Foi ótima a sua pregação. É só pegar no seu pé. Então, assim, se você vai falar, fala no particular. O que você... Mas para admiração pela igreja. Pelas coisas de Deus. Penúltimo, Vanderlei. Anseio pela volta de Cristo. Se você tem anseio pela volta de Cristo na tua família nuclear, você vai ter anseio pela volta de Cristo na igreja.
e você vai com a noiva. Você é parte da noiva. Então, dentro de casa, o que você mais deseja? Ganhar na Mega Sena acumulada 10 vezes, ficar rico, milionário, comprar uma caminhonete nova igual a do Rodolfo, legal, comprar uma chácara igual essa da Xi. Esse é o teu anseio? Qual que é o teu anseio maior? Se você me perguntar o que eu mais queria agora, eu queria muitas coisas, mas o que eu mais queria é que a trombeta soasse e que eu pudesse ver o meu Senhor face a face e encontrá-lo na glória para sempre e sempre ao lado dele. Aleluia! É isso que eu queria. O que você mais queria na vida? Eu queria encontrar uma barra de ouro lá e comprar um. O que você mais queria na vida? Eu queria que o Bolsonaro revertesse a situação e ganhasse a eleição. O que você mais queria? Eu queria casar, comprar um apartamento na praia. Essas coisas são boas, você pode até querer. Mas o que eu mais queria é ver o meu Senhor. Contei para vocês já da história do amigo meu. Começou a ter infarto e foi para... Estou infartando, falou para o filho dele. Veterinário, não é você. Estou infartando, me leva, já sei que é infarto, pode me levar para o hospital. O filho dele pegou, levou lá, pode me deixar aqui, vai embora. Aí chegou lá e falou para o médico, estou infartando. O médico falou, sério? Estou infartando, já sei. Aí pegou, colocou ele na maca e começou a empurrar ele assim. E ele falou assim, comecei a pensar, daqui a pouquinho, infarto, morte. Daqui a pouquinho eu estou vendo meu Senhor. Começou a dar uma alegria nele, tremenda, uma alegria. Falou, vou ver Jesus, vou ver Jesus. Só lembrou assim, Senhor, abençoa minha esposa, a Jane, meus filhos, guarda eles lá. Mas eu vou ver Senhor, vou ver o Senhor. Aí o médico depois passou o cateterismo assim, ele começou a ver lá, desentupiu a veia, tirou a dor. Aí o médico falou para ele assim, tirei a dor com a mão, né? Ele falou, tirou. Aí ele pensou, não vou morrer então? Puxa, como sou ficar triste. O que você mais quer? Anseio pelo arrebatamento da igreja, pela volta do Senhor, é o que tem que estar dentro da casa, porque é o que tem que estar dentro da igreja. Irmãos, essa noite eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja. Não vai ninguém. Irmãos, amanhã o Luiz Fernando vai pregar sobre a prosperidade financeira. Lota a igreja, todo mundo. Como é que eu faço para conseguir? Qual é o anseio da tua vida? Não vou me ficar nessa igreja não. Prega muito sobre arrebatamento, volta de Jesus. Vai para onde? Vai ouvir falar sobre venda de terreno no céu? Anseio pela volta de Cristo. E último, consciência da família maior. Então isso precisa estar dentro da família nuclear, ou seja, há uma família maior que ela se expressa primeiro na igreja. Então, amados da minha casa, nós não somos a finalidade de tudo. Nós não somos o fim da história. Nós estamos aqui como um meio. Há uma igreja. Hoje, eu te amo, você é parte da minha família, mas também tem a outra família, a igreja. E tem a família eterna no céu, a igreja de Cristo no céu. Então essa consciência da família maior precisa ser passada, porque eu não me basto em mim mesmo, na minha família nuclear. Porque se eu me bastar, essa for a esperança da minha vida, amanhã você vai morrer, você perde, você entra em desespero, porque você vê alguém da sua família morrendo, e agora? Você entra em desespero. Por quê? Porque há uma consciência clara da família maior que você precisa ter. Não está dando certo dentro de casa, você lutou tudo o que você tem, você foi desprezado, você foi pisado, você foi humilhado, não deu certo a tua vida, alguma coisa que aconteceu, o filho saiu de casa, foi para o mundo das drogas, você continua orando para ele, mas não entra em desespero, porque você tem uma família maior, que é a família de Cristo. A família de Cristo. Não consegui casar, não deu certo meu casamento. Você tem a família de Cristo, é a família maior. Morreu o pai, a mãe, morreu a mulher, o marido. Você tem a família maior, que é a família de Cristo. Isso precisa estar muito claro no lar. Ensinado, vivenciado, praticado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado pela ministração dessa palavra, que ela possa ser vivenciada, trabalhada em nosso meio.
Ó Deus, que ela possa ser um elemento transformador da nossa vida. Que a família nuclear seja uma expressão da família maior, que é a congregação local, e que a congregação local seja uma expressão da Igreja Universal do Senhor Jesus, do céu eterno. Abençoa a todos. Nós oramos em nome de Jesus.